Graças a Deus, é uma honra mais uma vez estar aqui no canal Jailson HM TV para junto continuarmos o nosso trabalho aqui na nossa pequena palestra. E hoje, mais uma vez, eu quero trazer mais um assunto, quer dizer, mais um ponto, né? Mais uma discussão, no bom sentido, né? Quero convocar todos os amados irmãos, pastores, né? Como eu fiz aqui no outro vídeo, citei até o nome deles aqui, né? E levantei uma questão sobre a era da igreja. Mas, felizmente, só 3 pessoas, né, que falou alguma coisa sobre aquela questão que nós levantamos no vídeo passado, né? Foi o pastor Rogério Camargo, o pastor Tiago, e aqui da Paraíba, o pregador, o irmão Zé Luiz, lá da cidade de Jacaraú, que fica a 110 quilômetros aqui da capital. Ele foi o único pregador aqui no nosso estado que falou sobre a questão da última era. Então só foi essas 3 pessoas, esses 3 pregadores, 2 pastores e um pregador que falou sobre essa questão. E mais uma vez eu quero convocar todos os pregadores que eu citei no outro vídeo. Eu quero citar mais uma vez aqui o pastor Rubson. E falar isso, o pastor Rubson, ele pregou um assunto na igreja dele, e está lá no canal dele, lá no canal, que você está no canal O Alarido do Rei, você vai encontrar lá, a era de Laodiceia terminou. Foi um assunto que o pastor Rubens levantou lá na igreja dele também. Então você pode entrar no canal dele e assistir essa pregação. Mas eu quero, mais uma vez, convocar todos esses pastores, pastor Aurélio, pastor Rubens, pastor Luiz, pastor Rogério Camargo, certo? Pastor Cício, pastor Moisés, o mestre irmão André, pastor Norivan, o pastor Tiago e todos os pastores da mensagem. São pastores que não são nicolaítas. Eu quero convocar esses irmãos que eu vou trazer essa questão para eles, resolver essa questão dentro da mensagem da hora, irmão. A gente sabe, irmão, que o profeta de Deus, ele pregou, o que eu sei é que está registrado 1.250 sermões do irmão Brana. Mas eu já vi falar por aí que o irmão Brana pregou mais de 2.000. Mas registrado só tem 1.250. E dentro desses sermões que ele pregou, desde 1933 até 1965, o irmão Brana levantou várias questões, falou vários assuntos, e esses assuntos, meus queridos irmãos e pastores, são assuntos que poucos pastores se dedicam em falar sobre. Irmão, tem muita questão, muitos assuntos que o profeta de Deus falou dentro dos sermões. Eu vou abrir um aqui, eu vou falar aqui um aqui, ó. Ele disse que no milênio ia ter uma ressurreição. E a gente não vê nenhum pregador, nenhum pastor entrar nesse assunto aí para trazer o esclarecimento. E o irmão Brana diz isso em várias mensagens. Ele fala isso na mensagem Pergunta e Resposta número 1 de 54. Ele fala isso na mensagem As 10 vídeos de 144 mil, de 1960. Ele fala isso na mensagem Pergunta e Resposta número 15, de 61. Ele fala isso na mensagem Santa Semana de Daniel, de 1961. Ele fala isso na mensagem Mudou o seu parecer, conforme a sua palavra, de 65, que não tiver equivocado. Então existem muitas mensagens onde o irmão Brana entra nessa questão, nesse assunto, mas poucos ministros se envolve nisso. Agora, qual é o problema? Só tem 2. Tem 2 problemas, irmão. 2. E desses 2 problemas, surgem os outros. Primeiro problema, que os pastores e os pregadores da mensagem não estudam a mensagem da maneira correta. Eu vejo por aí que tem pastor que prega 1 hora de sermão, 2 horas, 1 hora e meia, baseado em cima de um parágrafo da mensagem do profeta. E ele acha que é suficiente. Então, veja aí. Segundo ponto, segundo problema, é que os pastores não se interessam em ter todas as mensagens de irmão Brana. Você veja que os crentes da Bíblia aí estão fazendo um grande trabalho. Todo mês tem mensagem nova. Mas muitos pastores, muitos pregadores não se interessam em obter as mensagens. Então é por isso que tem essas coisas acontecendo. Então nós estamos aqui para ajudar você. Então eu quero levantar uma questão aqui, irmão, muito interessante. E eu tenho aqui 3 parágrafos do profeta para falar sobre isso. Certo? Nós sabemos, de acordo com a Bíblia Sagrada, com as palavras de Jesus,
com o livro do Apocalipse, que Jesus ia enviar 7 mensageiros. Esses 7 anjos, que é mensageiro, que são anjos humanos, que é Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e o irmão Brana, para cumprir Apocalipse capítulo 1 até o 3, os 7 mensageiros das 7 áreas da igreja. E esses 7 anjos que Jesus ia enviar era para cumprir aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 11, versículo 25, a plenitude do gentil, porque a plenitude do gentil ia chamar um povo do meio do gentil para o seu nome. Isso é Atos capítulo 15, verso 14. Isso é a Bíblia, se compreende. E nós sabemos que quando chegou no último mensageiro, na última mensagem, então, o 7º anjo, de acordo com o Apocalipse 3:14, 10:7, o 7º anjo, o irmão Brana, é o último mensageiro, o último profeta para o gentil. A última mensagem para o gentil foi através do profeta de Deus, o irmão Brana. Depois do irmão Brana não tem mais profeta para o gentil. Tem sim para o judeu, que é Moisés e Elias, mas isso é no período da grande tribulação. Mas para o gentil, o último profeta, o último mensageiro já veio. Agora, que o último profeta para o gentil e o último mensageiro para o gentil já veio, e porque o próprio 7º anjo, o próprio irmão Brana, desde 1954 até 1965, ele ensina que virá outro homem depois dele. A gente sabe que só quem vai receber o profeta agora, a nação que vai ter profeta, é só o judeu, que é Moisés e Elias. Mas o irmão Brana disse que depois dele virá outro profeta. Vamos ver aqui. Mensagem, pergunta e resposta número 12, pregado em 61. Parágrafo 391. Mensagem, pergunta e resposta número 12, pregado em 1961, parágrafo 391. Agora isso, como eu vou ler aqui, o irmão Brana vem falando desde 1954. Até 65 ele falou isso. Que viria outra pessoa depois dele. E é por isso que, baseado nesses parágrafos, surgiu o William Souto Santiago, surgiu Osmar Rodrigues Costa, Cacô Felipe e outros por aí que surgem, dizendo que eles são os sucessores do irmão Brana. Mas veja, olha o que o irmão Brana diz aqui, ó. Mas desde criança eu sempre soube que havia um Deus. E soube que houve algo que aconteceu em minha vida. Isso está além de qualquer indagação, meu irmão. Vê? Mas deixe-me dizer isso. Que haverá uma mensagem e haverá um mensageiro. Eu creio que se é para ser um homem, isso, será alguém depois de mim. Olha o que ele diz. Haverá uma mensagem e haverá um mensageiro. Eu creio que se é para ser um homem, será alguém depois de mim. Vê? Isso será. Porém, essa mensagem que eu estou pregando é a verdadeira mensagem desse dia. E é a última mensagem. Vê você o que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou colocando todos vocês no mesmo lugar que estou. Porque vocês estão nisso. O mesmo tanto que eu estou. Vocês são mensageiros dessa mesma mensagem. Agora, você notou o que o irmão Brana está dizendo aqui? Que haverá, uma mensagem e haverá um mensageiro. Ele diz assim, ó. E eu creio, se é para ser um homem, será alguém depois de mim. Então o irmão Brana está dizendo que depois do seu ministério virá outro homem. E aí, meus irmãos? Como é que resolve isso? Isso o irmão Brana falou desde 1900, nós temos registro que desde 1954 ele fala sobre isso. Até 65. Não é algo isolado. Ele deixou isso bem claro para os meus irmãos. Que virá outro depois dele. Depois do profeta do irmão Brana, virá outra pessoa. É por isso que surgiu o William Souto Santiago, surgiu o Osmar Rodrigues Costa, surgiu o Cacô Felipe. E aí tá aparecendo muitos aí que dizem, baseado nesses parágrafos, que são o sucessor do irmão Brana.
Agora, outra mensagem aqui, ó. O sétimo selo, pregado em 63, eu quero só ler 2 parágrafos aqui. O parágrafo 326 e o 327. 326 e 327. Veja o que é que o irmão Brana diz. Isso aqui é o sétimo selo. O sétimo selo. Pregado em 1963, ele diz assim, ó. Eu estou apenas dizendo o que eu vi e o que me foi dito. Agora você faz simplesmente o que você quiser. Eu não sei quem vai, ou o que vai acontecer. Eu não sei. Eu apenas sei que aqueles 7 trovões detêm aquele mistério. Os céus se silenciaram, todos compreendem. A congregação diz amém. Talvez seja a hora, pode ser a hora agora, que esta grande pessoa que estamos esperando que entre em cena, pode entrar em cena. Você veja o que o irmão Branco está dizendo? Que ele estava esperando essa grande pessoa, quer dizer, outra pessoa depois dele. Ele diz assim, ó. Talvez esse ministério pela qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tem feito o alicerce. E se tem feito, eu estarei deixando para sempre. Não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Vê? Se houver, ele crescerá e eu diminuirei. Eu não sei. Tá vendo aí, irmãos? Aí está. Mais uma vez, o irmão Brana está mostrando que virá outro depois dele. Ele apenas estava colocando um alicerce para outro que viria depois dele. E agora, meus irmãos? E agora, pastor da mensagem? E agora, meus pregadores? Essa é a questão que eu deixo para vocês. Aí vocês aí, que vocês não quiserem deixar aí no comentário do YouTube, vão no privado, como o irmão Zé Luiz fez, e dê a sua explicação e fale a sua opinião, o que vocês já deixam. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e um forte abraço para todos vocês. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, certo? Dê o like, aperte o sininho para receber todos os vídeos, tá bom, meus queridos? E que Deus abençoe e compartilhe esses conteúdos para os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima, no nome do Senhor Jesus, e shalom para todos vocês.